Medcaster, tudo bem com vocês? Eu sou a Luma e para nós é um prazer tê-los como ouvintes. Hoje estaremos trazendo para vocês alguns casos clínicos sobre o infarto agudo do miocárdio. E para quem não se lembra, essa doença é resultante de obstrução aguda de uma artéria coronária. E hoje nós trouxemos novamente aqui a médica cardiologista Ana Gabriela. Ela é cardiologista pelo Hospital do Coração de São Paulo e cardiogeriatra pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Então, doutora, muito obrigada novamente pela sua participação. Tá, então a gente tem um paciente do sexo masculino de 62 anos, negro aposentado, natural e residente de Tocantins, em Palmas. Ele procurou o hospital de urgência de Palmas com queixas de forte dor no peito. A dor em aperto em região precordial, que iniciou há 10 dias com piora progressiva, é agravada após moderado esforço físico, como caminhar 2 quarteirões planos ou subir 2 lances de escadas, e dura pouco tempo, com melhoras após o repouso. No momento da consulta, a intensidade é 8, numa escala de 0 a 10. O paciente referiu apresentar também um desconforto na região do dorso e do membro superior esquerdo, refere ainda que sente palpitações, náusea e tontura. Em relação aos antecedentes pessoais, o paciente é hipertenso, diabético, obeso e tabagista. Ele relata um histórico familiar de infarto agudo do miocárdio, o pai dele faleceu aos 50 anos, e de hipertensão, pois a mãe dele é hipertensa. Doutora, dessa forma, qual seria o possível diagnóstico e quais os fatores que influenciaram a pessoa a apresentar esse quadro? Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer o convite por participar aqui desse podcast. Então, vamos lá. A gente tem vários fatores aí que nos fazem pensar no diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda. Então, assim, por que eu estou falando síndrome coronariana aguda e não infarto agudo do miocárdio, né? Porque o que vai diferenciar um infarto de uma angina são realmente as alterações nos exames. Quais exames? O eletrocardiograma e os marcadores de necrose miocárdica, que são as famosas enzimas cardíacas, né? Que, especialmente a troponina, que é a mais específica do músculo cardíaco, se ela tiver elevada ou positiva nos lugares que ela só vem positiva ou negativa. Então, a gente está diante de uma síndrome coronariana aguda, né? De uma dor torácica, que pode ser bem característica aí de uma dor anginosa, né? Por quê? Porque ela é uma dor típica que a gente fala, né? Ou tipo A, ou seja, ela é em aperto, ela é na região precordial, como eu comentei no podcast sobre o infarto, ela tem uma irradiação ali para o ombro, para o membro superior e tal, e ela tem uma característica importante que ela é desencadeada pelo esforço e ela alivia com o repouso. Então, ela tem todas as características que a gente fala de uma dor torácica típica. Então, é uma dor provavelmente anginosa ou definitivamente anginosa, né? Então, ele tem todos esses... Ele completa todos esses critérios da dor que a gente fala. E, além disso, o paciente, ele tem os fatores de risco. Ele é um homem acima de 55 anos, né? Que eu comentei que é a faixa etária que mais está suscetível a infartar. Ele tem essa história familiar aí, o pai dele faleceu aos 50 anos, então toda vez que a gente tem um parente de primeiro grau homem, ou seja, pai ou irmão, que teve infarto antes dos 55 anos, e parente de primeiro grau mulher, então mãe ou irmã, que apresentou também abaixo de 65 anos, então no homem 55 e na mulher 65, é um fator de risco, sim, para síndrome coronariana aguda, para doença arterial coronária. Então, a hipótese diagnóstica seria a síndrome coronariana aguda, né? E esses são os fatores de risco que levam a gente a pensar nesse diagnóstico. Ok, doutora, obrigada. Você teria mais algum caso clínico para comentar com a gente? Algum caso que chegou bem interessante para você nos últimos tempos? Sim, eu acho que a gente está vivendo aí esse momento da pandemia, né, da quarentena, e eu acho muito importante a gente falar isso, que assim, eu acho que talvez a mídia, ela tenha feito um pouco, né, de terrorismo, as pessoas acabaram ficando muito assustadas com a história do Fique em Casa, e
tem pacientes, assim, que não estão saindo de casa desde março de 2020, né? Então, realmente, pacientes ficaram muito, assim, assustados de irem a qualquer tipo de médico, consulta, fazerem seus exames. O problema é que esses pacientes, né, que tem pressão alta, que tem alguma doença crônica, não só cardíaca, mas todas as outras doenças, né? Doenças pulmonares, doenças endocrinológicas, câncer, por exemplo, né? Eles precisam manter o acompanhamento oncológico, cardiológico, enfim, em dia, né? Então, a gente sabe que o ambiente do consultório, por exemplo, os laboratórios, os exames são locais um pouco mais seguros para eles irem e manterem o seu check-up, vamos dizer assim, em dia, né? E o que aconteceu, que a gente observa na pandemia, é que são pacientes que acabaram negligenciando esses cuidados com essas doenças que são tão importantes, que matam, inclusive, mais do que a pandemia do novo coronavírus, por causa do medo de ir até um serviço de saúde e contrair o coronavírus. Então, no ano de 2020, eu atendi, sim, uma mulher de 62 anos, de fatores de risco, ela tinha, primeiro, praticamente a faixa etária, né? Ela já estava ali na menopausa, então, pela idade dela, assim, já seria aí um fator de risco, a menopausa. Além disso, ela estava sedentária, porque foi ali por causa da pandemia, então ela já estava alguns meses sem praticar atividade física, apesar dela não ter nem sobrepeso, nem obesidade. Além disso, ela tinha dislipidemia, ou seja, colesterol alto, e ela tinha história familiar positiva. Ela é uma senhora libanesa, né? Ela veio do Líbano bem cedo para o Brasil e ela me contou que o pai e os 2 irmãos dela também tiveram um infarto. O pai faleceu de infarto, um irmão também, o outro irmão teve infarto e sobreviveu. Então, ela tinha 3 fatores de risco aí. A própria idade, né? A menopausa já, a história familiar positiva e a dislipidemia. Além disso, ela estava aí sedentária devido à pandemia. Então, e além desse colesterol alto, olha que interessante, ela acompanhava só com a ginecologista dela. E a ginecologista, por claro, não ser a especialidade dela, enfim, ela não valorizou tanto essa história familiar, a questão da menopausa e tal, e acabou não medicando, não tratando com medicações, as estatinas, para reduzir o colesterol. Ela só orientou que a paciente pudesse melhorar o estilo de vida, enfim, fazer atividade física, comer melhor. Mas a gente vê que, assim, era difícil, né? Porque no contexto da pandemia, era difícil ela conseguir fazer tudo isso, estando em casa e tudo mais. Então, foi muito interessante que até o jeito que ela apresentou essa dor, eu comentei no podcast sobre infarto, que as mulheres, às vezes, elas apresentam uma manifestação atípica, né? E ela me relatou palavras dela, assim, ela falou, doutora, eu comecei a sentir uma dor nas costas e eu achei que era justamente por causa da quarentena, que eu estava muito tempo em casa, assistindo televisão, assistindo Netflix o tempo inteiro, sem fazer muita coisa, eu achei que eu tinha deitado de mau jeito, dormido de mau jeito. Então, a dor dela não começou na região anterior do tórax, começou na região posterior, e daí ela começou a ver que não tinha posição, aquela coisa de se ajeitar, se alongar, a dor não melhorava, aí ela ligou para a filha, ela mora sozinha, ela é viúva, ligou para a filha e falou, olha, eu tô indo para o hospital porque não dá para aguentar. Acho que ela tomou aqueles analgésicos simples que tinha em casa e a dor não melhorou. E daí foi no carro, a caminho do hospital, no Uber, que ela começou a sentir a dor típica mesmo no peito. E eu falei, olha que perigo, né? Porque imagina se ela tem uma parada cardíaca ali, coitado do motorista do Uber, né? E o que ele ia fazer, né? Se ele não tivesse ali o conhecimento o suporte básico de vida ali, né? Então, é isso que acontece, né? Então, assim, as pessoas não podem negligenciar os sintomas, independente aí de uma pandemia, do que estiver acontecendo, né? Acho que essa é a mensagem que a gente tem que insistir. Em segundo lugar, esses pacientes precisam sim ser acompanhados por cardiologista. Então, eu sempre falo, mulheres após a menopausa sempre tem que estar acompanhando com o cardiologista junto. A gente sabe que as mulheres acabam indo na ginecologista sim, pelo menos uma vez ao ano, mas é muito importante que elas tenham acompanhamento cardiológico também, assim como os homens também. Após os 55 anos, além do urologista, que eles já acompanhem por causa da próstata, também acompanhem com cardiologista, né? E que esses cuidados, mesmo diante de uma pandemia, não sejam aí negligenciados. Obrigada, doutora.